E aí, tudo na paz contigo? Hoje a gente está aqui numa situação diferenciada. Professor Noedir, meu professor de Kung Fu, o Lincoln, grande amigo, o Pink. E aí, Pink? Irmão de quem, Noedir? Pink, irmão do... Aqui a gente está na academia de Kung Fu, acabou a aula e a gente está falando de uma série que eu falei assim, não, vamos gravar essa conversa. Porque eu vi essa série, né, no início, vi com a minha companheira, que, cara, foi muito boa, foi transformadora. E aí tentei convencer o Noedir a assistir a série. No início foi difícil, mas depois que ele começou a assistir, muda a vida. Aconteceu a mesma coisa com o Lincoln, fiquei insistindo até ele assistir. E ele concordou depois. E a gente está vendo o quanto de benefício que isso trouxe para a nossa vida, entrar em contato com essa história, com essa representação. E a gente estava aqui conversando sobre a série, a gente falou, não é justo isso ficar só para a gente, dado o tamanho do benefício que essa série trouxe para a gente, de transformação mesmo de vida. Parece bobo, é uma série, tudo influencia a gente. E quando a gente fala de uma coisa boa, quando tem uma coisa boa, é importante a gente também espalhar isso. Uma coisa que eu acho assim é o seguinte: essa série da Maria Madalena, ela é muito pé no chão. Vamos apresentar o assunto. A gente vai estar falando sobre a série Maria Madalena da Netflix. Certo. Por que o fato de ser pé no chão faz toda a diferença? Eu vou fazer a comparação com o relacionamento Disney. A Disney, ela vende um conceito muito romantizado do que é um relacionamento. Aí fica todo mundo querendo procurar aquilo e fica quebrando a cara, porque o relacionamento, ele por mais maravilhoso que seja, ele não é um relacionamento, nunca vai ter um namoro e um casamento Disney. E por que eu estou falando disso? Quando é apresentado para nós a figura de Jesus nas igrejas, nos lugares mais diversos, é uma imagem muito romantizada de Jesus. Porque Jesus, ele estava sempre sério e com um olhar para o alto e calmo. E aí, toda vez que ele abria a boca para falar, saía uma parábola. Então, acaba ficando uma figura meio inacessível. A série Maria Madalena retrata um Jesus muito pé no chão. Você até cria uma empatia maior, uma proximidade maior com esse mestre, que é uma coisa que na versão romântica dele... ele acaba ficando uma coisa meio distante, meio para ser admirado e não para ser seu amigo, não para ser exemplo. O seu exemplo do dia a dia. Que dá para ser seguido. Até os apóstolos, eles são muito pé no chão, porque os apóstolos, eles estão lá na série cheio de dúvida o tempo todo se Jesus está fazendo o que ele tinha que estar fazendo, se era certo. Eles também se irritam, fazem as coisas tudo errado. E mesmo assim estão lá fazendo as coisas acontecerem. E, isso é muito transformador para a nossa vida. Porque apesar do título ser Maria Madalena, acho que a grande veia da série é a figura de Jesus. Tem, claro, o lado da Maria Madalena, tem questões de adaptação histórica, 100% preciso? Não é. Mas... cara, tem uma pegada, principalmente na figura de Jesus, dos apóstolos, de João Batista. Que João Batista é aquele, cara? Aquilo parece um Jack Black Yogi das cavernas, cara. Que João Batista, muito legal aquele João Batista. Eu peguei muita afeição por ele. É muito... Noedir, o que você achou disso tudo que você estava falando aqui pra gente? Então, no momento que o Yuri falou, houve um bloqueio em mim. Eu estava passando por uns momentos meio difíceis e comecei a assistir e não ia. De repente, depois do 5º capítulo, a coisa pegou e mostra um Jesus realmente do jeito que eu gostaria que mostrasse, sem essa hipocrisia que tem sobre ele, que hoje essa é a palavra. Os apóstolos eram cabeçudos, eram bem ignorantes, e aos poucos eles foram mostrando ali como é que é a realidade. Mostra bem como é que eram os romanos na época, as cidades, enfim, é um belo de um seriado que vale a pena assistir, que muda muito a vida da gente e mudou muito em alguns termos na minha vida. Vale a pena. Pode dar um pequeno spoiler? Mini spoiler? Todo mundo já sabe o fim dessa história mesmo. Não, por exemplo,
Uma coisa que eu acho impressionante, que é de muito bom gosto de quem organizou essa série, é porque assim, como a maior parte da vida de Jesus é retratado pelas parábolas e coisas mais importantes que ele falou, a série precisava preencher as entrelinhas com outras coisas que Jesus também falaria no momento, que não é o momento ali do Evangelho. E esses momentos, eles são fodas, essa é a palavra. Por exemplo, pode falar, no final não tem censura. Não. São foda. Uma coisa que, por exemplo, me deixou pensando demais quando eu vi Jesus falando, é ele chamando a atenção do apóstolo. Eu não vou contar detalhes porque é meio spoiler. Tipo assim, você sabe rezar? Como é que você reza? Como assim você rezar? A única coisa que você fazer nessa vida é rezar. Rezar é pescar, fazer as coisas aqui. Lógico que eu sei rezar. Ficou bravo. E você, mas seja honesto comigo. Você acha que quando você reza, Deus está te ouvindo? Você realmente acredita nisso? Às vezes. Tá. Você escuta a resposta de Deus para a sua prece? Eu posso ficar olhando assim. Como assim? Você se concentrar e você falar para Deus o que você quer é metade da prece. A outra metade é você ouvir a resposta. Que você só ouve a resposta de Deus no silêncio. E quando Deus vai atender a tua prece, é imediato. E ele mostra lá, fala, faz agora uma oração, pede alguma coisa aqui. E na hora o que ele queria acontece. Quero vender uns peixes lá. Quando não vai ser atendido, Deus também fala contigo na hora. E há uma reflexão sobre isso. Eu falei assim, gente, isso é muito foda, porque a gente aprende a falar com Deus, a gente não aprende a escutar Deus. E aí eu, desde que eu estou vendo, desde que eu vi essa cena, eu estou pensando, como que eu posso escutar Deus? Como que eu posso pedir o que eu quero, mas depois também silenciar e buscar sentir no meu coração, ou de outras formas, o escutar Deus. Até mesmo em outras conversas com o Yuri, sobre os gurus, e até o Paramahansa Yogananda aí, que é o guru aí que mais trouxe a yoga para as Américas de um modo geral, eles eram muito focados nessa coisa de Deus, fala comigo, eu quero sentir Deus, eu não quero ter uma experiência superficial, eu quero Deus, eu quero ter essa resposta. E quando, numa outra situação, tudo isso fora dos evangelhos, se for ver, um apóstolo questiona Jesus, como que ele consegue fazer o que ele faz? Porque eles também têm fé, mas eles não conseguem fazer. E aí o Jesus fala assim, olha, se você pedir para tua mulher fazer alguma coisa, você acredita que ela vai fazer? Eu acredito, confio completamente na minha mulher. Porque aí Jesus, então, vocês têm um bom relacionamento, não é? A questão é você construir esse bom relacionamento com Deus. Se você se acostumar a falar com Ele e escutá-lo constantemente, você vai começar a estreitar os seus laços e você vai ter certeza daquilo que Ele vai fazer por você e daquilo que Ele não vai fazer por você. Eu já tenho essa relação construída há mais tempo, só isso. Por isso que eu faço coisas que vocês acham impressionantes. Então assim, esse tipo de coisa que é entrelinha, vale ouro, e é um Jesus muito da hora. E engraçado, só uma curiosidade, eu estou gravando com o celular. No momento que o Lincoln estava falando aqui de buscar Deus, de Deus, me mostra isso, eu quero você. Foi engraçado, não sei se você percebeu, mas aqui subiu uma janelinha no celular com uma mensagem do Sai Baba falando como encontrar Deus. Deixa eu vir aqui para o meio rapidinho, só para vocês aparecerem mais. E tem uma coisa interessante, que isso que o Lincoln comentou do silêncio, a resposta de Deus vem no silêncio. E aí a série traz muito a questão da meditação, não da meditação no sentido formal, institucionalizado, que a gente conhece, aquela meditação oriental. Mas você vê Jesus se recolhendo constantemente para orar. E como que era isso? Ele ia orar, ele entrava, ele ia lá, se afastava, ia junto com a natureza, junto da natureza, e aí primeiro ele falava com Deus, em seguida ele tinha um momento de profunda comunhão com Deus no seu silêncio interior, que é onde vinha esse campo da resposta, por assim dizer, porque às vezes a gente acha que comunicação é só pela palavra, não, o silêncio comunica muita coisa,
e com Deus principalmente. Então é lindo porque a série explorou isso. Só vem para cá para você pegar. Não, só um parênteses, várias vezes Jesus ele ora na série, várias vezes. Só que 95% dessas vezes a oração de Jesus é assim: Pai, eu preciso que você converse comigo, eu preciso saber a sua vontade. E aí ele se recolhe para ouvir e entender o que Deus quer. Só isso, é só isso. Ele não vai lá para ficar falando e falando e falando. Ele vai para silenciar e buscar essa comunhão e ver o que Deus quer para ele. E aí ele entra nessa comunhão, e muitas vezes é até legal que ele senta de pernas cruzadas assim, e em silêncio, naquela contemplação, naquele êxtase divino, sabe? Naquele que é a ideia essencial da meditação, por trás do rótulo da meditação, por trás do preconceito que muitos cristãos têm contra a meditação, porque meditar é coisa de Buda, coisa de... Não! E aí você vê lá que na verdade essa relação com o divino, ela é tanto verbal quanto não verbal. E a parte não verbal é essa meditação, e que hoje em dia muita gente confunde a meditação, que acha que meditação é só acalmar os pensamentos. Não! A meditação contextualizada nas tradições espirituais era para o discípulo, para a discípula, atingir esse estado interno de comunhão com a realidade absoluta. E ali mostra que isso está além de religião, além de rótulo, além de instituição. Isso é muito lindo, cara. E o que o Lincoln falou, mostra um Jesus muito pé no chão, e volto a dizer, isso não significa que mostra um Jesus muito, banalizado. Não, é muito sagrada a participação de Jesus ali, dessa interpretação. E uma outra coisa legal, né, principalmente hoje em dia que a gente fala muito de reiki, dessas coisas, são as partes em que Jesus ensina os discípulos a curar. Eu não sei se você chegou nessa parte. Não cheguei, spoiler. Você pegou? Que ele põe lá o pessoal para curar, fala, não, agora é você. As dicas que Jesus dá nessa hora valem para todo mundo, quando a gente fala de reiki, de passe, de benzimento, de ajudar o outro. Ele tem umas sacadas que, cara, o cara que escreveu essa série, o roteirista, ou a roteirista, eu não sei, sabia muito das coisas. Não é possível. Eu nunca vi uma interpretação de Jesus tão legal e tão convincente, tão factual, sabe, verossímil. Eu gostava muito daquele filme do italiano lá, do Jesus de Nazaré. Qual que era o nome do diretor? Berlusconi. Isso, para mim até então aquela era a melhor interpretação, mas depois dessa série, cara... E essa série, de modo geral, ela é muito mais do que histórica, porque a maior parte das séries e dos filmes que se ouve falar sobre Jesus, é a paixão de Cristo, quer dar um drama em Jesus sofrendo, o quanto que Jesus se sacrificou, ou falar da história. Não é a intenção única dessa série. Ali é como se você estivesse sendo um apóstolo de Jesus, acompanhando o dia a dia dele e vendo na real life, o que era aquilo. Então, assim, é muito inspirador para nossas vidas. A gente, quanto mais assiste, a gente acaba mudando alguns detalhes na nossa prática diária. Não só detalhes, muda um monte de coisa. O Edir estava falando disso aí do trânsito. Se você quiser contar aí. Não. Porque é o seguinte, a coisa é tão convincente que depois que você assiste essa série, não tem como você olhar para tudo na sua vida e lembrar do exemplo daquela representação e falar assim, cara, o que Jesus faria? E isso entra tão fundo, é tão visceral da forma como eles colocaram, que não tem como você ficar a mesma pessoa. E não, relaxa, que você não vai virar um religioso fanático por causa dessa série. Não é isso, é muito maduro, é muito legal essa série. Ali é um Jesus que é aquela coisa, como que seria se Jesus voltasse hoje no meio da gente? Sabe aquela coisa assim? Será que a gente reconheceria Jesus? Porque ele fica próximo de nós, e nem por isso não deixa de ser Jesus. E aí você acha assim, Jesus chegava lá, fazia aquelas coisas, convencia todo mundo, que nada. Ele fazia tudo o que fazia, tinha um monte de gente que criticava ele, que traía ele, que perseguia, que falava que ele era endemoniado, que ele era um feiticeiro, que ele era tudo. E é interessante porque assim, você vai ver, é quase um spoiler isso, mas enfim, você vê que, pelo menos pela versão da série, claro que tem outras questões históricas, mas o que pegava mais ali
Olha, os romanos eram complicados, mas você vai ver o que mais pegava eram os fariseus, os sacerdotes, porque eles se sentiam muito cutucados com Jesus, né? Porque aquela relação que eles tinham com a religião era uma relação muito também de poder, de interesse, de ego, porque eu sou o sacerdote, porque eu mando, porque eu sei, né? Usavam a religião não para transcender o ego, mas para autoafirmar o ego numa via de poder, de interesse pessoal, manipulação. E quando vem um cara fazendo o que eles deveriam estar fazendo, que é aproximar as pessoas de Deus, e está fazendo isso com simplicidade E de graça? e de uma forma melhor, de uma forma eficiente, mostrando que ele realmente faz acontecer, esses caras ficam putos da vida. E aí começa uma perseguição. E é muito interessante que você vai notar pela série, muito bem ilustrado. Pode até falar que, porque historicamente, olha, é muito convincente, porque a gente percebe o ser humano como ele é. Se você pegar os fanáticos, os fundamentalistas religiosos hoje, sabe, gente que faz os maiores absurdos em nome de Jesus, você vai ver e olhar a série, você vai ver que aqueles fariseus que condenaram Jesus, que perseguiram Jesus, você vai ver neles os mesmos traços psicológicos e comportamentais por trás desses fanáticos de hoje em dia, com uma diferença: hoje eles fazem tudo aquilo que fizeram na época de Jesus, só que em nome de Jesus muitas vezes. Se você percebe como que esses caras eram com Jesus, a gente vai ver que hoje em dia, às vezes, pelo orgulho, pelo fundamentalismo, ou por a gente se apropriar das ideias espirituais, por medo, por dúvida ou por poder, a gente acaba fazendo coisas que esses fariseus que Jesus criticava, faziam. E às vezes a gente acaba fazendo isso em nome de Jesus. Então a série dá essa perspectiva para a gente avaliar mesmo como é que a gente está lidando com essa situação na nossa vida. E tem uma coisa interessante nessa série, fica a dica, assista se você puder. É que é uma das únicas séries ali que você vai assistir que a sua vida hoje, que a nossa vida hoje, é a pura continuação da mesma história. Então a gente está assistindo a série e fala: Pedro não faz isso, cara, André não faz isso, Judas, pelo amor de Deus, não faz isso, não vai por ali, não se afasta dele, tá vendo, ela se afastou dele, deu ruim. Então a gente fica ali torcendo, criticando, e a gente fala: no fim esses caras estão olhando pra gente como a gente está olhando para eles na série, falando: Yuri, não faz isso, não bate a cabeça ali, não erra por ali, não faz isso, fica junto, não se afasta e tal. Então dá uma perspectiva muito linda da nossa vida, dá parâmetro, dá um direcionamento. Você se sente, você lembra um pouco do que é para você estar fazendo aqui nessa história toda. É isso aí, assistam. Tenho certeza que vai mudar alguma coisa da rotina de vocês e da perspectiva de vocês sobre Jesus e como trazer para o nosso dia a dia. Vale a pena assistir. Beijo na alma, fique em paz então. Se curtiu, senta a testa no botão de like, se inscreva no canal, torne-se membro aqui do canal para ajudar a gente. O Noedir é membro, né? Você não é membro, né? Ô, desgramado! É isso. Fique em paz, brilhe a sua luz, receba um abraço do tamanho do sol. Não travou. Pronto.